Muito bem, meus amados, nós estamos ministrando a respeito de um tema que nós estamos chamando aqui de atitudes que funcionam, atitudes funcionais para líderes de célula vencedores. Ou seja, são dicas do pastor Abe Uber, são dicas de ministérios em células que de fato revolucionaram, que ajudaram, que permitiram que as células pudessem crescer, alcançar o seu objetivo, que é a multiplicação. Então, na semana passada, nós terminamos essa ministração falando a respeito de nós não centralizarmos como líderes de célula. Nós terminamos a última ministração, que foi a da live, dizendo que os líderes de célula, eles são facilitadores da mensagem. Eles não são monopolizadores da mensagem. Então, o líder de célula, ele precisa ter a habilidade de gerenciar e delegar as atividades para que os irmãos possam participar. Nós mencionamos na semana passada, ainda na live, né, que para que nós possamos crescer, nós precisamos de responsabilidade na vida, né? E se nós não tivermos nenhuma responsabilidade sobre nós, nós não amadurecemos. O nosso amadurecimento, em qualquer área da vida, está ligado a nós assumirmos responsabilidades. Claro que exige treinamento, claro que para fazermos algo nós precisamos aprender a fazer, mas não adianta nós aprendermos a fazer e nunca formos colocados na prática. Então essa prática, essa experiência, ela vai gerar um crescimento, ela vai gerar um amadurecimento. E nós, como líderes de célula, precisamos ter isso como algo muito claro em nosso coração, em nossa mente, de que nós somos aqueles que facilitam os processos do crescimento dos irmãos em nossa célula. Então o líder de célula, ele precisa se contentar com a ideia de que ele fala menos. Então ele não pode se alegrar por falar 1 hora sem parar numa célula e conduzir tudo. Aparentemente muito bem, porque uma célula não está muito bem quando apenas uma pessoa faz tudo. Isso é um indício de que aquela célula ela não está adequada, ela não está bem. Cabe ao líder de célula, com muito amor, carinho, sabedoria e ajudando os irmãos e não desistindo de ninguém, que ele possa gradativamente ir permitindo que os membros da célula, claro que aqueles membros que já estão mais responsáveis, aqueles membros que estão ativos, os membros que estão ali frequentes, que eles possam então participar. E aí você, claro, vai medindo essas responsabilidades de acordo com a capacidade que eles têm de poder fazê-las. Então quando você pega, por exemplo, o estudo de célula, você percebe no estudo de célula que existem várias atividades numa célula, né? Então tenho aqui um exemplar de um estudo de célula que os nossos líderes têm, e qualquer pessoa pode fazer uso desse material, porque ele sempre é colocado, toda semana ele é atualizado em nosso site, fontedevidaindaiatuba.com.br, tem um campo lá que chama Estudo de Célula. Quando você clica, você tem acesso então em PDF, você pode até baixar, caso queira, está lá, você pode até inclusive baixar ou imprimir, basta você colocar a setinha ali, você tem acesso a essas possibilidades aí. Ali está o estudo de célula. Então nós temos ali o roteiro de célula, como você pode perceber. Então tem vários detalhes que acontecem numa célula que compõem esse tempo todo de 1 hora de reunião de célula. Tirando essa 1 hora, depois disso vem a comunhão. Mas nós temos então o quê? Nós temos as boas-vindas, uma palavra inicial, uma oração inicial. Nós temos o tempo de louvor, uma música ou 2 músicas no máximo, não ocupando tanto tempo com isso, né? Mas tem um tempo adequado e importante nesse tempo de louvor e adoração. Nós temos o tempo de quebra-gelo, tem um tempo do lado ali de sugestão. Claro que se não conseguir fazer aquilo, se você perceber que você, por exemplo, no quebra-gelo não foi 5 minutos, mas foi 10, então você vai ter que reduzir um pouco nas próximas atividades. Temos um tempo de testemunho sempre aberto para as pessoas testemunhar, como foi feito agora, né? Daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Temos o tempo de passar a visão. Todos esses tempos são importantes e são necessários na célula. Temos o tempo de oferta, uma palavra que possa ajudar. Não precisa ser longo, não precisa ser uma explanação, não precisa ser uma pregação sobre a oferta, apenas um direcionamento ao tempo de oferta, um momento de repartir a palavra, de facilitar a palavra. Temos um tempo de oração pelas necessidades, onde as pessoas vão mencionar as necessidades, ou também colocar no papelzinho essas necessidades. Temos um momento de oração pelos nossos Natanaéis, isso vai ficar cada vez mais intenso e forte agora no 2º semestre, isso vai fazer muito mais sentido para nós. E o tempo de avisos, onde nós passamos, nesse caso aqui, nós temos alguns avisos, né? Jantar de casais, aniversário da igreja, temos a Revolution Fest que está chegando, Blackout 21, temos o seminário estadual GR Kids, temos a conferência internacional. Então, são esses avisos que nós costumamos
mencionar na célula nesse tempo. Então, como você pode perceber, eu falei isso porque tem algumas pessoas que estão chegando agora no nosso meio, né? Talvez não estão tão acostumadas assim com essas nomenclaturas e com essa organização que nós temos do roteiro, mas agora você entende que aquilo que acontece na célula tem um programa já pré-estabelecido que nos ajuda a nortear como que é feito esse tempo de célula. Mas é liberdade para o Espírito Santo, pastor. Claro que nós damos liberdade para o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem total liberdade de fazer a vontade dele acontecer em nossa programação. Porém, nós não podemos imaginar que o Espírito Santo trabalha com a desordem, né? Que o Espírito Santo é campeão de pegar a desordem e fazer sempre, toda semana, o ritual de ajeitar a nossa desorganização. Então nós, como uma igreja organizada e como uma igreja que tem o desejo de fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós procuramos ter essa organização. Se o Espírito Santo, por alguma eventualidade, trouxer algo um pouquinho diferente disso, obviamente há espaço para aquilo que ele pode fazer. Mas nós temos um roteiro, nós temos uma ideia diante daquilo que ele quer fazer. A grande questão é que às vezes nós imaginamos que quando se trata do Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo faz tem que ser na espontaneidade. E a gente acha que o bom pregador é aquele que joga a Bíblia em onde cair. Se cair em Zacarias 4, prega sobre Zacarias 4. Se cair em Sofonias 2, prega sobre Sofonias 2. Tem algumas igrejas, inclusive, que fazem assim. Tem igrejas que têm uma teologia em função de que não precisa se preparar nada. E baseiam isso justamente na palavra de Jesus, que fala, quando você estiver diante de reis, então não precisa se preocupar, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Mas como a gente não está na presença de reis por enquanto, né? Então a gente está presente de ovelhas, membros, né? Pessoas, né? Então a gente não tem a necessidade de ficar tão preocupado assim. O contexto dessa passagem, por mais que alguns peguem ela como uma apologia à irresponsabilidade de estudo e aplicação, é justamente aquilo que se esperava de falar na presença de um rei. Na presença de um rei exigia-se muito preparo para aquilo que fosse falado. Existia uma preocupação gigante diante dos cristãos daquela geração, de quando que eles tivessem a oportunidade de falar diante de reis. Então, diante dessa preocupação, o Senhor está falando e ele menciona claramente que eles não deveriam se preocupar, porque o Senhor se encarregaria de dar a eles aquilo que eles naturalmente não tinham. Mas, obviamente, existia algo que eles precisavam ter. E a partir daquilo que eles tinham, o Senhor daria aquilo que eles não tinham. Isso acontece regularmente na nossa vida. Mas isso não é uma apologia, isso não é uma defesa da falta de estudo, da falta de compromisso com a leitura da palavra, com aquilo que o Senhor tem nos dado como visão para a nossa igreja, para nós vivermos, né? Então, Deus trabalha por meio de uma visão que Ele concede para nós vivermos como ministério. Né? E para nós estarmos debaixo de uma cobertura, e para nós estarmos debaixo de uma liderança, obviamente nós precisamos entender aquilo que Deus tem colocado no coração da nossa cobertura, da nossa liderança, para nós sermos fiéis à visão celestial, assim como o apóstolo Paulo sempre mencionou nos seus escritos, né? Que ele foi fiel à visão celestial que ele deu. Amém, queridos? Então, só para deixar claro esse detalhe. Então, meus amados irmãos, eu mencionei isso tudo para vocês entenderem um pouco do contexto da célula. E então, esses são os elementos, né? São algumas atividades que acontecem na célula e que o líder de célula, então, ele pode, de forma muito hábil, sábia, administrar isso. Então, ele pode perceber, diante dos irmãos, diante dos membros, a capacidade que cada um tem para poder conceder essas atividades naquele momento ou não. Por exemplo, se é um irmão, um membro que tem pouco tempo na célula, você não vai entregar a ele a palavra. Você não vai entregar a ele esse momento de facilitar a palavra, porque ele é melhor e mais indicado que ele comece primeiro, talvez trazendo um quebra-gelo, talvez ele possa conduzir o tempo de louvor, talvez ele possa até mesmo, de repente, trazer uma palavra inicial, que são atividades que exigem menos dele do que, por exemplo, como passar a visão se ele não conhece a visão. O que ele vai passar se ele não sabe? Então não tem como fazer isso. A palavra talvez vai ser, se ele não sabe, não tem esse treinamento, você convida ele para trazer a palavra, ele vai entender como um ponto de pregação, ele vai se preparar para trazer uma mensagem de 40 minutos ou de 30 minutos, onde vai ter introdução, ponto 1, 2, 3, 4 e conclusão, e faz apelo no fim. Porque é a lógica que ele está acostumado quando ele é convidado a pregar. Se você fala isso para ele, ele vai entender que você convidou ele a pregar. Então nós não convidamos pregadores na nossa célula. Nós temos um tempo de facilitar a mensagem, ok? Então esse
Tema nós ministramos bastante na semana passada, o tema da não centralização, mas nós podemos possibilitar com que todos possam participar. E não desistir das pessoas, não desistir de ninguém. Vamos dar prosseguimento então. Eu não sei exatamente agora qual slide que está, Adriano, mas você pode me ajudar aí. É o que está dizendo assim, o cuidado com as reuniões. Ok? O cuidado com as reuniões. Vamos ver se a gente acha. Um pouquinho mais para frente ainda. Depois das estratégias, depois da oração e liderança eficaz, depois da nada de centralização. Aí. O cuidado com as reuniões, isso mesmo, muito bem. Então, aqui menciona, prepare com cuidado e antecedência a reunião da célula. Lembre-se de que pessoas vêm de longe para ouvir a palavra e precisam ser alimentadas. Se for somente para ouvir alguém lendo a folha de estudos, elas poderão pegá-la na reunião do Tadel ou baixá-la na internet e estudá-la sozinho. Então, como eu acabei de mencionar para você, todos têm acesso a esse material. Qualquer pessoa pode fazer isso. No seu celular a pessoa pode fazer isso. No seu notebook, no seu laptop, ela pode fazer isso. Então, se ela se desloca para ir numa célula em que a pessoa vai ler, a mensagem de hoje é, por mais difíceis que as situações pareçam, quando nos deparamos com a palavra do Senhor, tudo muda e tudo pode ser alterado. As circunstâncias que Zorobabel estava vivendo eram desafiadoras e nos inspiram a viver dessa forma. Amém, irmãos? Então, Zorobabel conduziu a primeira parte do povo, não vai dar muito certo, né? Estou dando um exemplo do que não fazer, apenas para você entender. Porque não pode ler em nenhum momento? Não, pode ler. Se tem algo especial que você entende que é melhor você ler, você quer salientar, você quer grifar algo, você quer enfatizar alguma coisa que está escrito e que talvez você entenda que é melhor você ler do que comentar ou falar, pode até ser feito. Mas o ruim é quando você fica muito preso a essa folha. Essa folha aqui, qual que é a melhor maneira de você utilizá-la, esse estudo de célula? É você ler pelo menos umas 2 vezes, de forma bem categórica, uma boa leitura, para que você possa ficar bem embasado daquilo que foi a mensagem de domingo. Então, pense só, você já teve na mensagem de domingo, você já ouviu a ministração que foi feita aqui no culto de celebração. Aí depois nós preparamos um resumo dessa ministração e colocamos essa folha. Se você ler pelo menos umas 2 vezes, no mínimo, bem lido, com uma boa interpretação desse texto, talvez um pouco de estudo em relação a isso aqui, você vai ter mais facilidade para poder ajudar os irmãos a participar. Porque o grande alvo não é você fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V. Não é você fazer copiar a mensagem do pastor Wesley, reproduzir igualzinho na célula de quarta-feira. Não, esse não é o grande objetivo. O grande objetivo é você conseguir ajudar os irmãos a interagir e através disso, o alvo é que nós possamos aplicar essa mensagem. Então veja só, por exemplo, nós temos no final aqui desse estudo, tem lá uma parte que chama assim, ponha em discussão. Então, talvez ainda você esteja com a memória ainda boa e lembre do que foi ministrado no domingo. Pois bem, algumas perguntas que ajudam as pessoas a se expor. Algumas perguntas que podem facilitar as pessoas a falar, a poder dar a sua opinião. Você já fez algo que os outros criticaram? Quem nunca fez, né? É mais fácil perguntar quem aqui nunca, né? Mas essa pergunta é típica para a pessoa fazer. Eu já. Pode falar, irmão. Pode falar, irmã. E aí, então, você está permitindo que as pessoas possam se expor, que as pessoas possam crescer, que elas possam crescer por meio de falar no tempo de célula. Então, é uma pergunta. Perceba que o que eu estou querendo dizer é que as perguntas aqui, elas são mais importantes que propriamente o resumo lido ou narrado. Então, essas perguntas são ótimas. Essas e outras que você mesmo pode fazer. Então, se acostume a ouvir a mensagem, já pensando que nessa quarta-feira eu vou facilitar a mensagem, e você já pode fazer algumas anotações. Hoje em dia nem se faz mais assim, né? Você pode fazer algumas anotações, né? No seu smartphone, ou se você quiser, né? Eu sei que eu também gosto de papel, eu acho bonito.
né? Não sei até quando vai durar esse negócio, mas ainda é bonitinho, né? A gente tem é um charme pegar negócio na mão e anotar. Eu sei disso, eu respeito vocês. Eu também faço isso. Mas às vezes a gente não tem um papel próximo, está tão fácil, né? A gente tem o smartphone, tem as notes lá, tem as notas, tem vários aplicativos que você pode, de edição de texto, que você pode fazer o quê? Algumas perguntas que ajudem as pessoas a falarem, a elas poderem cooperar e ajudar na construção da célula. Uma boa célula é aquela que todo mundo constrói junto, né? Aquela que o líder constrói, as pessoas ficam, legal, então agora a gente vai para casa, a gente come, depois vai para casa e tá bom. E até semana que vem. Mas elas se sentem parte, elas se sentem parte daquela família, se sentem parte daquele acontecimento, se sentem parte de uma obra que está sendo edificada, elas sabem que elas são participantes daquela edificação. Outra pergunta ali, de maneira prática, como podemos viver pelo Espírito de Deus? Uau! Perguntinha boa essa, né? Quem será que fez essa pergunta? Luciano que fez essa pergunta. Parabéns, Luciano, por ter feito essas perguntas. Então, de maneira prática, como podemos viver pelo Espírito de Deus? De maneira prática, como que se vive? A gente fala vida no Espírito, vida no Espírito, vida no Espírito. O que é vida no Espírito? O que é esse negócio? De maneira prática, o que você pode dizer a respeito? Quais foram as práticas que você já teve na sua vida, experiências que você já teve, que você soube, teve consciência de ter tido uma experiência no Espírito? Momento testemunho também no meio da mensagem, olha que legal. Então, isso pode abrir. Claro que aí vai o facilitador, né? Sabendo dosar isso tudo, sabendo a boa hora de falar amém, glória a Deus, né? Sabendo o momento. E você também, querido, você gostaria de falar também? Que às vezes você vai levantar uma mão, você já... Mas também... Para quê? Com a finalidade que todos possam falar. Para que não haja monopólio na fala. O objetivo é que todos possam, de algum modo, respeitosamente falarem, abrir seu coração e todos crescem juntos, ok? Mais uma pergunta importante, você está disposto a viver debaixo dessa realidade, como o profeta entregou para Zorobabel? O que o profeta entregou para Zorobabel? Até esse ponto aí você já vai ter descoberto que houve uma palavra que foi entregue para Zorobabel, que é, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A pergunta é, você está disposto a viver assim? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus? O grande objetivo disso tudo é o quê, pastor? Por que você pega a mensagem domingo e se reproduz ela na quarta e no sábado? Com a finalidade de tornar prático, porque a gente possa praticar aquilo que a gente está ouvindo. Que a gente não seja mero ouvinte da palavra. Que a gente não seja como aquele que edificou a sua casa sobre a areia, veio a tempestade, veio o vendaval e jogou tudo abaixo. Mas que a gente possa ter prática na palavra. Que cada coisa que Deus fala num domingo, ao longo da semana, Deus trata, Deus cura, Deus trabalha, Deus ministra, Deus opera. Deus pode consolidar essas realidades em nossa vida. Esse é o nosso grande objetivo. E nesse sentido nós estamos muito na frente, nessa ótica, nós estamos muito na frente de uma igreja com uma visão tradicional de trabalho. Porque nós temos a possibilidade de ouvir uma mensagem no domingo, e nós temos uma possibilidade, por meio da célula, de buscar a praticidade dela. Nós temos líderes que são facilitadores, e pessoas que vão ser os facilitadores da mensagem, que o foco principal deles é ajudar os irmãos a praticarem. Como praticar? Se não estão praticando ainda, vão aprender como se pratica, através do testemunho, da experiência daqueles que já estão praticando aquele assunto, aquele tema. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, muito importante, e por isso eu estou falando da questão da reunião em si, de que existe um preparo para a reunião. Uma boa célula, ela exige um preparo prévio. O pré-célula, eu diria que é mais importante, e ele traz mais resultados que a célula em si. O que acontece na sua vida como líder de célula antes da célula, não apenas minutos antes, mas antes, em termos de preparo, é a garantia da qualidade da sua célula. Então, na quarta-feira à noite, no sábado, você tem um reflexo de tudo aquilo que Deus tem direcionado, ministrado, te conduzido a viver e a liderar essas pessoas que Deus te confiou. Então, é muito importante que esse preparo aconteça. Diz assim, né? Lembre-se de que pessoas vêm de longe para ouvir a palavra e precisam ser alimentadas. É importante você ter esse senso de responsabilidade. Eu, pelo menos, sempre tenho, né? Talvez seja uma das razões pelas quais Deus já me usou tantas vezes na ministração da palavra. Eu acho que uma das razões é essa. Eu sempre fico pensando, uma das minhas orações prévias de um culto é sempre orar pelas pessoas para que elas possam chegar na igreja, para que Deus possa ajudá-las nesse caminho, que nenhuma oposição aconteça, que nenhuma barreira possa
impedi-las de chegar. E eu sempre fico pensando que tem gente que vem lá do Caminho da Luz, tem gente que vem lá de Itaici, tem gente que vem lá da Morada do Sol, tem gente que vem do outro lado, e assim vai. Das mais diferentes regiões, não apenas em termos de distância, tem gente que vem de bicicleta, lá atrás lá do Campo Bonito, né? Então você fica sempre pensando, há todo um desgaste, há todo uma sede, uma fome por você ouvir algo de Deus. E me coube, né, a responsabilidade naquela noite, por exemplo, no domingo à noite, de trazer a palavra do Senhor. Então, eu não posso fazer isso de qualquer jeito, não posso fazer isso sem preparo, não posso fazer isso de forma, sei lá, o que Deus quiser falar, eu só vou saber na hora. Não, se Deus precisar mudar a mensagem, como já fiz inúmeras vezes, Ele tem direito de fazer isso. Já aconteceu inúmeras vezes, às vezes eu falo, às vezes não falo, mas que eu estou com uma mensagem preparada, engatilhada. Eu preparei ela, coloquei um esboço, mandei para o meu e-mail, acessei, botei aqui na frente, está aqui na minha frente. Chega na hora e Deus fala, não é isso. E aí a gente fala, aleluia, glória a Deus. E aí sai espontâneo naquele dia, pastor? Sai espontâneo naquele dia. Você já deve ter ouvido muitas mensagens que saíram completamente espontâneas. A maioria delas espontâneas, pastor? Não, a maioria delas não, verdade, não. A maioria delas é em função daquilo que Deus falou comigo no domingo, no sábado, durante a semana. Às vezes é um acontecimento entre a gente, em alguma situação do nosso dia a dia. Vem uma palavra, vem um versículo, vem uma situação. Deus vai estruturando ao longo da minha semana uma mensagem que se formula e se manifesta através do domingo à noite. Mas uma das coisas que me faz, eu pelo menos assim penso, o quão assertivo as ministrações que Deus faz através da minha vida está muito ligado a esse temor de Deus, de que nós estamos tendo um momento onde não pode ser desprezado a força desse momento, que é o momento da palavra. A palavra, ela é o pico do culto, ela é o momento mais espetacular, onde Deus decidiu falar com todos aqueles que estão presentes. Então é importante que nós tenhamos isso. Mas foi a administração do pastor Wesley no domingo, do Luciano, ou de qualquer outra pessoa, o pastor Luiz agora. Então é só pegar um Ctrl+C e Ctrl+V. Não, querido, não é assim. Se fosse, a gente poderia só copiar a mensagem da internet, daria tão certo, né? A gente pegava todas as mensagens boas que tem de todos os pregadores, fazia uma salada de frutas, né? Batia no liquidificador e mandava, falava assim, é isso aí. Unção não é assim. Garantia do poder de Deus fluindo através de uma palavra não funciona desse modo. Funciona em função da sua busca, da sua atitude, do seu posicionamento, do quanto você se consagra, do quanto você ouve a Deus, do quanto aquela mensagem faz sentido para você, do quanto aquela mensagem trabalha em você primeiro, e a partir disso então, aquilo ganha poder, ganha vida, e a palavra de Deus na sua boca é tão poderosa quanto na boca de Jesus, e Deus faz grandes coisas acontecerem através da sua vida. É assim, é assim. Isso é graça de Deus, não é merecimento humano, não é porque eu faço, não é porque você faz, não é porque eu sou lindo, apesar de eu ser lindo, eu sei, mas o problema não é esse. A Day acha. Glória a Deus. Pelo menos alguém concorda, que bom. Então, essa não é a razão. A razão é por causa da graça de Deus. Deus decidiu nos usar. Deus decidiu nos usar, isso é tudo que importa, nós entendermos. Amém? Então, outro ponto importante, usar somente... Estamos no próximo, por favor. Usar somente o CD ou o DVD no louvor da célula, ou no caso, para aqueles amados irmãos que já tem uma tecnologia mais, né, que tem Smart TV, ou tem reprodutores, 1000 aí, que na nossa geração as coisas mudaram bastante. Tem células que tem até projetor, né? Tem células que tem projetor, o negócio é outro nível, né? Acessa... tem gente que através da célula pega um celular assim, você faz assim para a televisão, ó, e sai é uma coisa espetacular. Não é high-tech total. Agora, precisa isso? Não, querido, não tem necessidade. Qual que é a indicação aqui do somente? Usar somente isso. Para evitar um problema que já... Isso é importante nós entendemos que nós não vamos criar a roda agora, então a gente não vai descobrir nada que já não aconteceu. A gente está no ano 2018, se alguma coisa nova, completamente nova, que nunca aconteceu antes, aconteceu, alguma coisa muito estranha, de fato, precisa ser analisada. A NASA tem que vir aqui e fazer um estudo aprimorado, porque de 2018 anos só na era cristã, fora todos os demais anos que já aconteceu, é muito raro alguma coisa extremamente nova acontecer, que já não tenha acontecido antes. Então, quando o pastor Ibi Uber e todos aqueles que são... extremamente bem-sucedidos numa visão celular, eles falam, cuidado com
com cuidado, é que ele menciona, né? Cantem junto com o CD ou DVD, isso pode melhorar significativamente o seu momento de louvor e adoração. Isso evita o surgimento de estrelas cantantes. Ó, estrelas cantantes. Estrelas cantantes é bonito, né? Estrelas cantantes é interessante. Eu achei que só tinha estrelas cadentes, mas não, tem estrelas cantantes e estrelas tocantes. Que seriam as estrelas cantantes ou tocantes que não poderão estar presentes em todas as células do setor, da área, do distrito, da região ou da rede? Pastor, mas não tem espaço para que eu possa, né, exercer o meu dom? Glória a Deus pelo seu dom, querido. E nós teremos inúmeras possibilidades extracélula de que o dom possa ser utilizado evangelisticamente, para edificação. A célula, ela tem uma atividade que ela acontece regularmente na semana, que é a reunião. Mas ninguém diz que a célula não pode fazer 10 atividades numa semana, além daquela reunião. Muito pelo contrário, é muito indicado que essa célula possa ganhar em vida, em qualidade, fazendo outras atividades, além da própria reunião em si. Aonde pode passar uma madrugada inteira com o violão na mão, guitarra, baixo, bateria. Claro que madrugada vai ser um pouco difícil, mas se você tiver uma acústica tão boa quanto a nossa, a acústica da Igreja Fonte Viva em Indaiatuba, então você pode fazer isso, né? Agora, na célula, por que não, pastor? Detalhe é o seguinte, querido, não é de forma alguma querer ser maldoso com alguém que possa fazer isso. Nós sabemos o quanto Deus pode usar uma pessoa por meio do violão, por meio de algum instrumento musical, ou alguém que de algum momento, de repente, gostaria de fazer uma apresentação musical na célula, né? Mas isso não é indicado por quê? Por que eu falo apresentação musical na célula? Porque tem gente que gosta, naquele velho e conhecido sistema, aperta o playback, aí canta e todo mundo fica em silêncio, dá aleluia, glória a Deus, amém, eita glória, mais ou menos nesse sentido. Por que não é indicado na célula isso? Porque o que você faz na célula precisa ser reproduzido para as novas células. E como nós não temos como garantir a multiplicação de cantantes e tocantes, nós temos um problema estrutural aí. Porque nós, vamos imaginar que o Ederson é um exímio tocador de violão, né? Então, exímio. Glória a Deus pelo talento dele, glória a Deus por aquilo que Deus deu para ele, e nós queremos com certeza utilizar aquilo que Deus deu para ele como talento. Mas se nós, na célula, aceitarmos de forma habitual, ele, sempre que o louvor for conduzido, ele é a pessoa que toca, quando a célula multiplicar, o que a gente faz? Divide o Ederson no meio, obviamente, corta ele no meio, uma metade fica nessa célula, outra metade vai para a nova célula. E quando multiplicar de novo, divide ele em 3, em 4 e 5. Por quê? Nós não conseguiremos, na mesma velocidade da multiplicação das células, garantir com que surjam sempre, para todas as novas células, um ministrante de louvor tocando, ou uma pessoa, um cantor profissional. Até porque esse não é o objetivo. Nosso objetivo na célula é outro. É nós termos um tempo de adoração, um tempo de louvor a Deus. Ok? Então, por isso, dar esse foco e ter esse cuidado. Pense sempre assim, para ficar mais fácil o raciocínio, tudo que eu fizer na minha célula, na célula que eu lidero, precisa ser reproduzível. Precisa ser algo que, quando a célula multiplicar, também possa acontecer lá. Porque eu vou gerar esse fruto. Ele vai ser a cara do pai, ele vai ser a cara da mãe, vai ser a cara daqueles que o criaram. Então, se eu quero que algo bom se perpetue, eu tenho que garantir isso. Agora, se eu tenho dúvidas da capacidade de reprodução que isso tem, então eu tenho que abortar isso. Eu tenho que tirar isso de mim. Ok? Então fica essa dica, que é uma dica importante, um cuidado que se deve ter na reunião. Outra informação importante, você nunca poderá levar os outros a níveis que você mesmo não atingiu. Portanto, antes de ministrar ao grupo, ministre a Deus. Você nunca poderá levar os outros a níveis que você mesmo não atingiu. Isso é uma coisa forte. É uma palavra que gera um senso de responsabilidade quando nós ouvimos ela. Então significa o seguinte, líder de célula, ele foi chamado por Deus para ser um influenciador. E aí a sua influência é levar pessoas a viver aquilo que ele tem vivido. A ter experiências com Deus do modo como ele tem tido. Agora, se o líder não tem essas experiências, não tem tido essa intimidade, não tem tido essa busca, não tem tido esse mover na sua própria vida,
Como levar? Talvez você fale assim, mas eu conheço um caso, outro caso, de pessoas que apesar do líder... Sim, mas perceba, é muito mais difícil alguém despontar para viver tudo aquilo que Deus quer, se aqueles que estão investidos de autoridade não estão num nível adequado para poder usar dessa autoridade que Deus lhes concedeu. Isso tende a atrofiar as pessoas que estão abaixo desse líder. Então, eu tenho descoberto aí pelas minhas experiências que, e inúmeras vezes a gente se sente pressionado a fazer algo, né? Inúmeras são as situações no dia a dia ministerial que a gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa colocar líderes sobre o ministério, a gente precisa posicionar as pessoas. E às vezes no desespero de posicionar líderes, nós acabamos colocando líderes imaturos. E líderes imaturos é pior do que não ter um líder. É muito pior. Seria mais fácil não ter um líder sobre um ministério, não deixar ninguém liderar e esperar até que algo acontecesse, do que posicionar de forma equivocada um líder antecipadamente, precipitadamente posicionar as mãos sobre ele. Porque o trauma e o peso que fica para você retirar aquilo que já foi instituído é pior do que você demorar um pouco mais para instituir. Então nós temos que ter muito zelo em relação à questão da liderança, tendo em vista que liderança é influência, é testemunho, não é apenas a reprodução de processos, a reprodução de procedimentos, mas é a vida de Deus fluindo através do líder. Então esses líderes precisam ter esse temor a Deus. Um líder de célula sem temor a Deus é uma tragédia. Um líder de célula sem temor suficiente a Deus, ele está perdendo tempo na vida e levando outros a perder tempo também com ele. Uma característica fundamental a um líder de célula é que ele seja alguém temente a Deus. E temente a Deus não é ter medo de Deus. Temente a Deus é honrar ao Senhor, é respeitar ao Senhor. É viver a vida ciente de que Deus existe e que Deus vê tudo aquilo que ele faz. E por isso ele faz do melhor modo, tudo como se fosse para Deus. Isso é temor a Deus. Acabei de definir temor a Deus, amém. Então, isso é temor a Deus. Então, não sei repetir agora, mas foi isso que foi definido aí agora há pouco. Fica na gravação, depois você pode ver. Um líder de célula precisa ter temor a Deus, querido. Porque um líder de célula sem temor a Deus, ele está atrofiando vidas. Ele não está fazendo algo que vai de fato culminar na vida eterna. Ele pode, de algum modo, ser alguém que sabe, como alguém que de repente se aproxima e sopra assim, mas ainda não chega a ser o vento do Espírito, sabe? É alguém que de repente abana, porque alguém está passando por um momento de muita aflição, e para tentar amenizar se dá uma abanada assim, né? Mas isso não é o fôlego de Deus, isso não é a vida do Senhor. Nada substitui a vida do Senhor através da vida do líder de célula, daquele discipulador, daquela pessoa que está investida de autoridade. Então, grave muito essa frase no seu coração: você nunca pode levar os outros a níveis que você mesmo não atingiu. Você só poderá conduzir pessoas a lugares onde você já foi antes. Se você não foi, você não sabe como chegar lá, você nunca sabe, você não viveu, então como que você vai dizer que é? Então você vai falar de coisas que você não sabe, e falar de coisas que a gente não sabe é um problema. Então, no mínimo, é mais justo que você diga: olha, eu ainda não fui nesse lugar, mas o meu discipulador disse que é esse lugar que nós devemos viver, e eu estou caminhando para esse lugar. Olha, eu ainda não cheguei nesse lugar, mas o meu pastor disse que é esse lugar que nós devemos viver, e nós vamos caminhar para lá, amém? Eu ainda não alcancei isso, mas aquilo que eu já alcancei, eu falo: olha, até aqui eu sei que vale a pena. E como eu confio naqueles que Deus colocou sobre minha vida, eles dizem que há um pouquinho mais para frente. Então, esse é o lugar que nós vamos. Mas eu ainda confesso, eu ainda não avancei a esse nível, não cheguei nesse lugar. Então é mais fácil para que as pessoas não venham pensar da sua liderança uma realidade que não é verdadeira. Porque diz que as pessoas pensarem de você uma realidade que não é verdadeira, elas vão tirar a confiança que elas têm em você. E aí acabou o seu ministério, por mais que ninguém avise. Elas deixam de estar debaixo da sua liderança. E talvez vai achar que é por causa que mudou de emprego, mudou o turno de trabalho, foi morar não sei aonde, é porque está com dor de barriga. E você
até para ficar mais tranquilo, você, ela não está mais debaixo de uma liderança porque deu dor de barriga. E ela só, na verdade, criou uma desculpa para não dizer para você que ela não tem você mais como alguém digno de confiança. Porque ela não viu temor de Deus suficiente em você. E ela talvez, por não conseguir confrontar você nisso, ela vai tirar o time de campo. Então, cuide muito por isso. Pastor, mas tem que ficar cuidando demais de mim, assim, do que os outros vão pensar. Isso é bom, né? Não é uma preocupação excessiva comigo mesmo. Querido, tudo que você tem em termos de ministério tem a ver com aquilo que você é. E aquilo que as pessoas entendem que você é. Então, liderança é isso. E liderança é uma responsabilidade que você tem. Então, você come se isso favorece o seu ministério. Você toma se isso favorece o seu ministério. Você vai ou você deixa de ir se isso favorece o seu ministério. Ah, pastor, mas é uma vida de muitas perguntas. Toda hora tem que me perguntar se eu posso comer isso, se eu posso beber aquilo, se eu posso ir para cá, se eu posso ir para lá. É verdade. Por isso que são poucos aqueles que são, de fato, aqueles que assumem liderança. A gente sabe disso. Mas aqueles que assumem liderança precisam ter essa noção e esse temor de que as suas vidas já não pertencem a si só. E as suas decisões não podem ser tomadas simplesmente de acordo com a sua vontade, mas precisa sempre ser tomadas em função daquilo que Deus concedeu. E o ministério nem é meu e nem é seu, vamos falar a verdade, né? É do Senhor e Ele nos confiou por graça e misericórdia. Então a gente fala, meu ministério, parece que é até uma frase mal colocada, meu ministério. Não é meu ministério, é dele que Ele resolveu confiar para que eu possa desempenhar. Então, como não é meu, não cabe a minha decisão, cabe a dele. Como é um ministério que tudo eu vou prestar conta, nada do que eu faço vai deixar de prestação, vai deixar de fora dessa prestação de contas, então eu não posso fazer baseado nas minhas escolhas, na minha vontade, nas minhas decisões. Eu preciso todo, e aí vale muito a pena a ministração da semana passada, que a gente falou bastante sobre oração, eu preciso muito ser conduzido pelo Espírito de Deus. Eu preciso muito estar em intimidade com Deus, para que eu possa ser assertivo. E eu diria uma coisa mais, pela minha pequena experiência ministerial, que se já existem alguns problemas, dificuldades de entendimento, mesmo quando você está no centro da vontade de Deus, você tem consciência que está vivendo no centro da vontade de Deus, ainda assim você é mal interpretado, isso faz parte do pacote, porque é assim, e bem-aventurados sois vós quando forem mal interpretados, aleluia. Então, o que dirá quando você não está no centro da vontade de Deus? Entende? Porque uma coisa é você ser mal interpretado, e você tem ciência que você está no centro da vontade de Deus. Então você, com muito amor e carinho, você procura entender qual foi o motivo da má interpretação, você vai lá e se arrepende, pede perdão até do que você não fez. Fala, oh meu Deus do céu, nem percebi, mas me desculpa, me perdoa. Agora, quando você não está no centro da vontade de Deus, como é que você faz? Ah, daí, querido, aí é bomba. Aí fica extremamente complicado. Então, é muito importante que diariamente você se pergunte o quão no centro da vontade de Deus você está. Para quê? Para que nenhuma acusação caia sobre o seu coração e consolide no seu coração. Mas que você todas possa levantar um escudo da fé, na certeza daquilo que você é em Deus, na certeza daquilo que você tem vivido no Senhor. E todos esses dardos inflamados do maligno contra você cairão quando bater nesse escudo daquilo que você é em Deus, o escudo da fé. Amém, querido? Só que a fé sem obras é morta. A fé não é apenas uma declaração positiva a respeito daquilo que você sabe da Bíblia. A fé é os seus dois pés dentro daquilo que você sabe da Bíblia. Amém? Eu falo isso porque tem gente que acha, não, mas pela fé eu posso ser um monte de coisa que eu não sou ainda. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Tem gente que entende mal, fala assim, a gente fala assim, aquele irmão não é uma benção. Aí a pessoa para outra pergunta, está falando por fé ou... Aí essa é uma confusão que as pessoas acham que na verdade fé é uma coisa assim que a gente espera que o aconteça. E tem a realidade. Não, fé é. Não vai ser, é. E isso é importante para a gente entender. Então, quando eu falo escudo da fé, é aquilo que eu sou. Não é simplesmente que eu vou ser. Não o melhor de mim no futuro, quando tudo se alinhar. Não, é aquilo que eu sou. Eu sou isso.
E tudo que não é isso é um acidente de percurso só. Mas vai se alinhar em nome de Jesus, porque eu não sou essa realidade que tem se demonstrado. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu faço. Amém? Vamos ficar de pé e vamos encerrar essa ministração, queridos? Sim. Uhum. Perdão, qual é o nome dela, Jô? Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Mais alguém? Algum pedido de última hora? Além da Priscila, que nós vamos orar também. Amém. A Alessia está melhor? Mais ou menos? Mapamento, mapamá. Mapamá. Vamos orar pelo Alessia, né? A Alessia tem sofrido aí com alguns probleminhas de coluna, né? Glória a Deus. Vamos orar então, queridos? Pai amado, eu quero te louvar, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso que nós podemos ter aqui no nosso Tadel, Pai. Esse TLC, Pai, tem nos ensinado tantas coisas poderosas do Senhor. E esses ensinamentos todos, eles visam, Senhor Deus, o crescimento, a multiplicação, nós ganharmos mais vidas para Ti, nós cuidarmos melhor das vidas que o Senhor nos deu. E nós queremos nos sujeitar, nos submeter a esse ensino, Pai, diariamente em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa palavra, pela ministração do Teu Espírito Santo em nosso meio, nos ensinando, nos ajudando, nos auxiliando. E nesse momento, Pai, nós queremos interceder, Pai. Nós temos aprendido, por meio da revelação da Tua Palavra, o valor da intercessão, Pai, da oração intercessória e da intercessão profética, Pai. Nós temos vivido dias aonde, com toda certeza, milagres têm acontecido por causa da nossa oração, Pai. Por causa da nossa oração, por meio de um povo que decidiu clamar ao Senhor por milagres acontecer. Pai, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor está fazendo na vida da Priscila. Nós estamos alegres, felizes, porque nós sabemos que nesses últimos dias, Senhor Deus, o Senhor já está comprovando o Teu poder para médicos, enfermeiros, pessoas que passam naquela UTI. Uma mudança está acontecendo, Pai, mas nós continuamos orando por ela, e continuamos declarando ao Senhor, no nome de Jesus, impondo as nossas mãos na direção do AOC, mais especificamente na UTI, aquela primeira cama à esquerda de quem entra. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, o Teu extraordinário vai se manifestar na vida da Priscila, o Teu extraordinário vai levantá-la da morte, vai levantá-la dentre as enfermidades mortais, e a Tua glória vai ser manifesta por meio da sua boca, Pai, no nome de Jesus. Nós já visualizamos pela fé o dia que a Priscila vai subir essa escadaria aqui, Pai, vai se posicionar aqui na frente, com o microfone nas suas mãos, e vai narrar para toda uma igreja do grande testemunho de cura que o Senhor Jesus fez na vida dela. Nós profetizamos essa realidade, Pai, e nós vemos pela fé, tomamos posse dessa promessa, Senhor Deus, profética, no nome de Jesus, que a Priscila vai testemunhar aqui, Senhor Deus, nesse microfone que eu estou falando agora, dos feitos do Senhor, de um Deus que está vivo através de Jesus, de um Deus poderoso, real, sobrenatural. Nós chamamos a existência, Senhor, milagre na vida dela, que a Tua poderosa mão esteja sobre ela agora em nome de Jesus, que anjos ministradores do Senhor atuem naquela UTI, trazendo vida no lugar da morte, trazendo saúde no lugar da enfermidade. Nós declaramos, Pai, que todos os intentos do diabo sobre a vida da Priscila caiam por terra
agora em nome de Jesus. Caiam por terra agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pela mãe da Jo, a dona Wanda, por sua tendinite, Pai, e por essas dores que ela tem constantes em função das hérnias que ela tem, Senhor Deus, hérnias de disco 3, Pai, e agora nesses últimos dias essas pedras no rim, Pai, ela está debilitada, com muitas dores. Nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, coloca a Tua poderosa mão, Pai, arranque essas pedras do rim, tira essas hérnias, Senhor Deus, de disco da coluna dela, e restabeleça a saúde dela, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que esse milagre seja poderoso o suficiente para que a dona Wanda tenha uma experiência radical com o Senhor e possa se consolidar na Tua vontade, vivendo, Senhor Deus, totalmente para Ti, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também para o nosso irmão Alessio, Pai, que há várias semanas a fio, Pai, está com muitas dores na sua coluna, Pai, está aí buscando tratamento, de base de medicação, mas, Senhor, ele está com um quadro, Senhor Deus, que por vezes gera até mesmo medo no coração dele. Eu quero, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, me junto à oração dos meus amados irmãos, e clamamos, Pai, cura o Alessio, Pai, no nome de Jesus, cura essa coluna, nós declaramos coluna, volte ao normal em nome de Jesus. Se tiver alguma hérnia, desapareça agora em nome de Jesus. Hérnia, saia em nome de Jesus. Que essa coluna volte ao normal. Que os movimentos dele, Senhor Deus, não sejam mais feitos com dor. Em nome de Jesus, Pai. Mude a realidade da vida do Alessio, Senhor Deus. Que ele possa voltar a trabalhar normalmente, Pai, como um pai de família, como um provedor da sua casa. Que ele possa voltar ao seu dia a dia profissional. Em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa a vida de cada amado irmão e irmã que está aqui, esses líderes poderosos, Pai, líderes vencedores, líderes fantásticos, que o Senhor nos deu aqui como Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Eles são um presente do Senhor no nosso meio. Eu peço que o Senhor possa envolvê-los no Teu poder, envolvê-los no Teu amor, que eles possam viver dias de dependência poderosa em Ti, que eles possam viver dias de intimidade com o Teu Espírito Santo, que eles possam fluir, Pai, nesse azeite que foi ministrado no domingo, que não falte na vida deles esse azeite, e que eles possam estar conectados à oliveira, Pai, a matéria-prima do Senhor nunca falte na vida deles, para que eles possam viver na dependência do Senhor, uma vida no Espírito, Pai, todos os seus dias, em nome de Jesus. Abençoa as nossas células, Pai, abençoa os discipulados ao longo dessa semana. Que a Tua vontade se manifeste em nosso meio, Pai, cada dia mais e mais, e que nesse final de semana nós tenhamos eventos fantásticos aqui, Pai, que o jantar de casais seja poderoso, Pai, mexe, ministra, cura, restaura e liberta, Senhor Deus, casais nesse lugar aqui no sábado, Pai, e que no domingo, Pai, nesse tempo de celebração, pelo aniversário da igreja, que o Senhor possa nos dar um presente, Pai, que nós possamos, Pai, ser presenteados pela Tua palavra, que ela seja uma bênção, que nós possamos fluir no Teu Espírito, que o Senhor possa fazer grandes coisas nesse lugar aqui, em nome de Jesus, Papai. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vá na paz do Senhor. Um ótimo restante de semana, abençoadas células para vocês, em nome de Jesus.